os mortos em Cristo ressuscitarão. A Bíblia fala que vai ter 7 anos de tribulação, que é a expiação, a amargura do pecado, e Jesus volta para tabernacular novamente entre o povo. Então, esse livro vai explicando todas essas festas, só estou dando uma forma muito, muito resumida, mas o que cada festa simboliza e até entender os tempos. A gente fala muito que Israel é o relógio de Deus na terra. Se você quiser saber o que Deus está fazendo na terra, olhe para Israel. E esse livro vai falar sobre essas festas. Eles comemoravam todo ano, mas não imaginavam que as festas simbolizavam o que Deus ia fazer na humanidade, no decorrer das eras. E existem mais 3 festas. É muito interessante, muito gostoso, de fácil leitura. Se você quiser, no final. E tem esse outro livro, né, que eu falo. Esse foi o meu primeiro livro. É tremendo que a minha mãe estava com câncer. Isso em 2015. Ela pegou em 2016, ela me chamou um dia e falou: filho, Deus me falou que o meu tempo está chegando. Eu falei: não, mãe, não fala isso não. Ela falou: não, Deus me falou. E ela falou: eu queria que você fizesse 3 favores para mim antes de eu partir. Isso foi um dia à tarde. Eu falei: pode falar, mãe. Ela falou: eu falei: qual o primeiro? Ela falou: compra um vaso de orquídea bem bonito. Aí eu fui e comprei um vaso de orquídea bem bonito. Quando eu cheguei para ela, falei: mãe, faz o quê? Ela falou: põe na sala. Pus na sala. Falei: e agora? Ela falou: não, filha, que eu sempre sonhei em ter um vaso de orquídea e eu não ia morrer sem ter um. Aí eu falei: mãe, qual é o segundo? Ela falou: vai lá, compra uma caixa de bombom. Não compra daqueles bombom vagabundo que você compra, não. Eu quero Ferrero Rocher. Aí eu comprei uma caixa de Ferrero Rocher bem bonito para ela. E aí ela pediu para eu ligar para a Dilma, que é a minha irmã mais velha. E aí quando a minha irmã chegou, ela falou: filha, você durante esses últimos tempos, que a minha irmã ia todo dia lá, fazer comida, dar banho, limpar a casa, cuidar dela. Você abriu mão da sua casa, da sua família para me cuidar. Eu não posso partir sem te honrar. Então essa é uma pequena lembrança de como eu te amo e como uma filha maravilhosa você é. E aí eu falei: mãe, qual a terceira? Ela falou: traz a Dudinha e a Manu. A Dudinha e a Manu são minhas 2 filhas. E ela falou: filho, eu te amo tanto, você é uma bênção na minha vida, mas a maior bênção que eu posso te dar é que as suas filhas se tornem para você o filho que você é para mim. E ela orou por mim. E aí eu lembro que ela passou mais um tempo, eu falei: mas você não está com medo de morrer? Uma senhora semi-analfabeta, ela falou assim: filho, eu sei quem eu era antes de Jesus, eu sei o que Jesus fez na minha vida, e eu sei para onde eu vou, estou preparada. E ela acabou, realmente, no outro dia faleceu. E eu fiquei impactado, falei: meu Deus, um dia, quando eu for, eu quero ir igual ela. Só que aí fui para o velório, e é interessante, né, porque eu falo, esse livro vai tratar disso. Nós, os evangélicos, lidamos muito mal com a morte. Eu lembro que chegou pastores e falou: pastor Dácio, você tem que estar feliz que a sua mãe está com Jesus. Amado, como eu posso estar feliz com a minha mãe morrendo? Dá vontade de falar: eu quero que você tenha a mesma felicidade, abençoado. Porque parece que no meio evangélico, chorar é falta de fé, mas a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. A Bíblia fala que a gente tem que chorar com os que choram. Né? E aí, outros vinham com o versículo: preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos, Salmo 116. Deus se alegra com a morte do santo. Eu pensava: mas como Deus pode se alegrar com a morte, se a morte é a consequência do pecado? E se a Bíblia diz em Apocalipse que o último inimigo a ser vencido é a morte. E eu fui ler no original, fui estudar. Na verdade, não é preciosa, não. O correto é: de muito custo aos olhos do Senhor a morte de um santo. Não é que Deus se alegra, é que Deus fica muito triste. Porque custa ao Senhor alguém bom indo. Isso me levou a querer estudar. Eu fui fazer o mestrado, a minha tese de mestrado foi sobre esse tema. E aí o que aconteceu? No começo todo mundo conheceu o Kemuel, né? Foi nesse período nós estudamos juntos. E aí veio a pandemia do coronavírus. E aí todo mundo falou: pastor, transforma isso num livro. Eu transformei num livro e tem sido fonte de consolo para muitas pessoas. Então esse livro
amado, eu falo assim, é bom para você dar para alguém que perdeu. Eu recebo mensagem, a Raquel sabe, de pessoas do Brasil todo, falando que esse livro tem consolado elas. Eu falo da morte, do que era na Bíblia, das fases do luto, que o luto não é um evento isolado. Porque muitas vezes na igreja a gente cuida da pessoa até o velório. Aí faz o culto fúnebre e vai embora. Mas o luto não acaba lá, o luto começa. E tem as fases: negação, raiva, depressão, barganha. E eu vou falando de cada fase. Então vai ensinar você como ajudar pessoas, e se você perdeu alguém, de como você pode ser ajudado através da palavra de Deus. Então é um manual prático, muito simples, muito edificante. Então, se você quiser, no final do culto, minha esposa vai estar lá. Cada livro R$30, se você levar os dois, R$50. São livros que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no Evangelho. Esse do Natal, eu lancei nessa época justamente para ser uma ferramenta de evangelismo em muitas vidas. Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo 14, versículo 8. Pastor, é uma benção, né? Você faz o esboço bonitinho, está até com a minha esposa. Aí você está aqui e Deus me fala, faz outra coisa. Muda tudo da pastora Dilson. Mas a gente tem que ficar na dependência dele. Então eu vou estar ministrando Êxodo 14, versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram todos os cavalos, carros de Faraó, e seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isto, fazendo sair do Egito? Não é essa palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, está quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Querido Deus, amado Pai, derrama a tua bênção, o teu poder, a tua glória. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai, cada vez mais a tua palavra, a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo essa história bíblica, né? Todos nós já devemos ter assistido o filme, onde Moisés abre o mar, e essa passagem é antes. Eu sempre que prego, eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez, que eu acho linda, de um menininho. Conta a história que tinha um menininho, que era um menininho crente. Mas pensa aquele menininho pentecostal, cheio de Deus. Ele estava na escola e tudo para ele era Deus. Se ele tirava uma nota boa, era Deus. Se fizesse alguma coisa, era Deus. E só falava de Deus para todo mundo. E a professora começou a ver aquele comportamento do menino e começou a se preocupar com ele. Falou: mas esse menino é muito fanático, né? É meio pinel. E ela chamou ele: ô Joãozinho, vem aqui. Ele falou: oi, professora, pode falar. Então, Joãozinho, vê sua fé. Então, pastora, glória a Deus, Deus é bom, salvou meu pai, salvou minha mãe. Então, filho, então, e tudo ele fala. Deus falou: calma, é que eu quero conversar com você, filho. Ele falou: tá bom, professora, fala. É que você é muito fanático, mas ensinar é bom ter fé. Mas a Bíblia é um livro muito bonito, mas não é um livro totalmente inspirado por Deus. Lá tem algumas histórias que falam, mas não é milagres. Não, professora, meu pai falou que é tudo de Deus. Cala a boca, moleque, me ouve. Aí ela falou: sabe aquela história de Moisés no mar? Ele falou: sei, professor, que Moisés foi abrir o mar. Cara, espera, menino. Deixa eu te explicar. Naquela época do ano, não chove. E é uma seca muito grande que acontece no mar. E aí o mar fica a uma altura de 0,5 metro de altura. E aí o que acontece?
Quando a Bíblia fala que Moisés abriu o mar, não é que Moisés abriu o mar. É que o mar estava meio metro, todo o povo passou pela água. Não foi um milagre, foi algo natural. Aí o menino falou, professora, glória a Deus, mas como Deus é poderoso, Deus é poderoso. Ela falou, você é louco, eu acabei de explicar que não aconteceu isso, era meio metro d'água, e você está falando que Deus é poderoso. É, professora, porque depois no final da história, o exército de Faraó morre todo afogado, com meio metro d'água, Deus afoga todo mundo. Então, se a gente crê em Deus, amados, nenhuma explicação é necessária, a gente quer por fé. Que toda palavra é viva, eficaz, poderosa para curar, libertar, fazer milagres. E nessa história é interessante que o povo está saindo em obediência a Deus, depois de clamar, Deus manda o libertador Moisés. Tem as pragas no Egito, onde Deus mostra que é poderoso sobre cada divindade. As 10 pragas, o Egito tinha 10 divindades principais, 10 deuses. E Deus vai mostrando que é superior a cada Deus. Somente Ele é Deus. Só que o povo está indo em direção à liberdade. Só que ele se depara com uma situação difícil. Na frente está o mar, e eles olham para trás, e está o exército de Faraó vindo para matá-los. E eles começam a entrar em parafuso, porque eles falam, nós estamos em obediência, Deus que mandou a gente ir para cá, e vamos morrer. É interessante que uma das coisas que a gente tem que começar a aprender nas nossas vidas, que a Bíblia fala em Romanos, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Só que muitas vezes a gente pensa, se nós estamos na vontade de Deus, nós vamos experimentar a nossa boa, perfeita e agradável. Nós pensamos assim, se Deus está na minha vida, tudo vai acontecer de bom. Mas muitas vezes Deus vai permitir que no processo coisas ruins aconteçam para nos fortalecer, para edificar a nossa fé, para nos fazer mais forte, para nos preparar para coisas maiores. E muitas vezes a gente não entende que são processos necessários para fortalecer a nossa fé. Eu estou vendo aqui as criancinhas lindas. Já percebeu quando o pai e a mãe vão levar o filho para tomar vacina? O que o filho começa a fazer? Chorar. E ele fala, mãe, por favor, mãe, não. Porque na ótica da criança, a mãe é má, porque está dando um sofrimento. Mas na ótica do pai, eu estou proporcionando esse pequeno sofrimento para que ele não pegue uma doença no futuro. Eu estou deixando ele mais forte. Talvez na sua vida você fale, Deus, afasta de mim essa dor, afasta de mim essa crise. E Deus fala, calma, meu filho, é uma vacina, porque o que eu tenho para você é muito maior. Eu estou te preparando, eu estou te fortalecendo, eu estou te dando coisas, ferramentas. Nós não podemos impedir as coisas ruins de acontecer na nossa vida, mas nós podemos controlar quais são as nossas reações. É bom falar que Deus é maravilhoso quando tudo está certo. Mas fé é quando tudo está errado. E eu falo, eu sei em quem eu tenho crido. E aí esse texto que eu acabei de ler é interessante, que vai falar 3 vezes a palavra disse, tem 3 falas. A primeira fala, e disse o povo. Depois a segunda fala diz, e disse Moisés. E no final fala, e disse Deus. Nós vamos falar de uma forma rápida aqui as 3 falas. A primeira fala de um povo que no desafio é incrédulo. E a gente vai aprender o que não falar. Na segunda fala de Moisés, um homem cheio de fé. E nós vamos aprender o que falar. E depois vem a fala de Deus, que é a resposta final sobre nossas vidas. Quando o povo começa a falar, eles começam a falar algumas coisas loucas. A primeira coisa, Moisés, ele não pediu, a gente queria ficar no Egito. A primeira coisa da fala errada daquele povo, que eles esqueceram de como o Egito era mau. A Bíblia ensina que Faraó começou a cada ano a aumentar o trabalho de escravo e diminuir a comida. A Bíblia diz que ele começou a mandar matar os filhos homens. Imagina uma mãe ter um filho, vem um soldado e mata. O Egito era lugar de morte, de destruição. E no primeiro desafio, eles já queriam voltar para lá. Esqueceram de quão ruim era aquele lugar.
Que nós devemos tomar cuidado nas nossas vidas, amados, e olhar para o nosso passado e saber que aquilo, antes de conhecer Jesus, não valia nada. Porque eu vejo uma geração, e às vezes eu vejo pessoas, né? Tem pessoas que dão testemunho, mas tem pessoas que dão um testemunho. Ela fala do pecado com orgulho. Eu lembro que eu não era nem pastor, era jovem na igreja, mas tinha um irmão lá que era fortão, ele falava assim com toda alegria: quando o pastor me batizou, a minha mão ficou para fora da água. Então, se mexer comigo, meta porrada. Ele tinha prazer em falar que era violento. Tem pessoas que têm prazer em falar que é mulherento. Tem pessoas que têm prazer em falar que era enrolado. Ele olha para o Egito, não com nojo, mas com saudade. Amado, pensa que coisa linda. Olha da onde Deus te tirou. Você foi escolhido por Deus. Ele te deu uma nova vida, um novo propósito, novos sonhos, amado. Você é precioso para Deus. Segunda coisa que eles esqueceram, que se Deus tirou eles é porque Deus tinha um propósito para a vida deles. Eu quero dizer, na sua vida, amado, Deus tem um propósito para a sua vida, em nome de Jesus. Eu brinco, às vezes, quando eu prego muito para jovens, que às vezes eles não entendem quando começou o propósito de Deus na sua vida. Você já pensou quando começou o propósito de Deus para a sua vida? Alguém pode chutar? Alguns vão falar, não, o propósito de Deus na minha vida aconteceu quando eu me converti. Alguns me respondem, pastor, o propósito de Deus começou na minha vida o dia que eu nasci. Tem os mais que falam, não, pastor, o propósito na minha vida é quando eu estava na barriga da minha mãe, porque a palavra de Deus diz que na barriga da minha mãe Deus já me chamava pelo nome. Ô rapaz, dá para pôr aqui o Efésios 1:4? Se eu falar para você, quando o propósito... Rapaz, que rápido. Quer ir para São Paulo lá trabalhar para mim? Rapaz, ele é... O menino o piá é bom, hein, pastor? Ó, já estou falando até piá, estou quase paranaense. Olha o que fala Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Na eternidade, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Deus já tinha um sonho. Meu amado, quando você está dentro do propósito de Deus, nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Mas sabe o que acontece muitas vezes, amados? O nosso erro. Que às vezes a gente esquece, a gente quer fazer a nossa vontade, quer fazer do nosso jeito, e esquece que a nossa prioridade é cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vou contar uma história, né? Isso foi na minha vida. Eu lembro que teve uma época do ministério que a gente estava construindo um sítio e reformando uma igreja. A minha vida era só obra, reforma, material. E aí chegou uma senhora, foi para a igreja, um casal. E assina um culto, no segundo gostaram e fala, pastor, às vezes eu queria conhecer mais sobre a igreja, dá para você almoçar em casa? Eu falei, opa, vamos embora. Aí fui para a casa deles, tudo, casal baiano. E a gente batendo papo, aquele papo gostoso, tudo feliz, né? Vou ganhar mais 2 membros para a nossa igreja. E essa mulher, quando chega a hora do almoço, ela fala assim uma coisa para mim, fala, pastor, eu sei que sou filho de pernambucano, então eu lembrei, pastor, agora da história que foi do Mocotó. Eu fiz uma feijoada para o Senhor. Mas não é essa feijoada de paulista, não, que é tudo light. É feijoada nordestina, arretada, com língua, com orelha, com rabo. É aquela carregada. Só que quem me conhece, eu não gosto de feijoada. Quando essa mulher abre aquela panela, tem uma língua enorme balançando assim, ó.
Estava viva aquela peste. E ela coloca no meu prato a língua. E eu começo a comer aquela língua e eu penso, ou como a língua ou não ganho membro. E eu começo a comer. E sabe quando você come a comida e quer ir para fora, que você quer vomitando? E ela, tá bom, pastor? Tá, estava até chorando. E aí eu comecei a ficar pensando, meu Deus, essa mulher fez feijoada para mim. Se fez um arroz com ovo, eu estava feliz. E aí eu comecei a pensar, sabe o quê? Olha como Deus fala com a gente com tudo. Eu comecei a entender que ela estava querendo me agradar com aquilo que ela gostava. E não com aquilo que eu gostava. Ela se preocupou em fazer algo que ela gostava, mas não se preocupou com o que eu gostava. E na hora que eu estava pensando assim, eu senti o Espírito Santo falar comigo, sabe o que eu te trouxe aqui? Você tem feito muita feijoada para mim. E aí depois eu entendi que Deus não queria que eu fosse um pedreiro, Deus queria que eu fosse um pastor. Que em vez de carregar cimento, eu tinha que orar pela igreja. Quantas vezes a gente faz coisas para Deus, sem Deus? Pensa que está alegrando Ele, mas não é aquilo que Ele nos chamou. Queremos fazer a nossa vontade, mas será que nós estamos preocupados em fazer a vontade de Deus primeiro do que a nossa? É o que nós devemos pensar. Será que eu estou cumprindo um propósito que Deus deu para a minha vida? Eu acho lindo aqui, eu vi, ministrando louvor, que coisa linda, que presença de Deus, tocando, cantando. Se eu ficar aqui, eu tropeço, derrubo o teclado, canto desafinado, eu não tenho. É um dom de Deus, e glória a Deus por isso. Uma irmã que nos recebeu na porta, né, amor? Um carinho. Vem aqui, amados, vem para o lugar. Um dom do acolhimento, do amor, da hospitalidade. Né? E de repente, eu quero ir para o louvor. Não, mas se o dom dela está lá na frente ganhando vidas, eu tenho que estar onde Deus me escolheu, onde Deus me chamou, onde Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Esses dons, essas qualidades que você tem, amado, não é porque você é bom, é porque Deus te ama muito. E Deus tinha um projeto para a sua vida, um propósito grande. Terceiro, aquele povo era ingrato. Estavam lá na miséria, no Egito, Deus tira, e na primeira dificuldade eles esquecem de tudo que Deus fez na vida deles. Eu sempre falo, a pessoa grata, ela é feliz por tudo que tem. A pessoa ingrata, ela é infeliz por tudo aquilo que não tem. É como se fosse aquela mulher que o marido comprou uma TV de 40 polegadas para assistir a Copa do Mundo. Ela está muito feliz, até que a cunhada comprou uma de 50. Acabou a felicidade. Ela não se contenta com aquilo que tem. Ela quer sempre algo a mais. E muitas vezes nós somos assim na nossa vida. Deus tem feito tanta coisa, amado, tanta bênção, tanto milagre, tanto poder, tanta graça, tanta glória. E nós ficamos assim, reclamando de Deus. Talvez a gente reclama assim, né? Hoje só tem um ovo para comer, amado. Tem gente que está passando fome e dava vida para ter um ovo. Talvez você reclama de uma roupa velha. Tinha pessoas que iam dar vida para ter essa roupa. Sabe, às vezes a gente reclama do marido, da esposa, do filho. Meu filho é muito elétrico. Tem pais que queriam ter um filho que pudesse correr, porque o filho está doente no hospital. E muitas vezes a gente é ingrato com Deus, porque tanta bênção, tanta maravilha, tanto milagre, tanta coisa boa Deus tem feito nas nossas vidas. Eu sei, se você está aqui, você tem motivos para ser grato a Deus, amado. Sabe, tem um coração grato ao Senhor. E aí vamos para a voz de Moisés. Ele fala assim: não temais. Primeira palavra, não temas. É interessante que a palavra não temas, essa expressão aparece 366 vezes na Bíblia. Uma para cada dia do ano. Aí você vai falar, mas pastor, um ano só tem 365, mas tem um ano bissexto. Deus já sabia, já fez. O não temer é ter fé que Deus está no controle de todas as coisas.
A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É a certeza das coisas que se espera, amado. Não tema o teu futuro, a tua vida está na mão de Deus. E aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Creia na promessa, creia no milagre, creia naquilo que Deus está fazendo. Creia nas orações liberadas nesse lugar. Creia quando é uma palavra profética jogada na sua vida, você fala, eu recebo em nome de Jesus. Sabe, porque às vezes vem uns desafios para ver se amanhã nós estamos firmados. E muitas vezes nós somos reprovados, porque nós ficamos com medo. É interessante, né? E quando volta da vacina, do sofrimento, eu acho linda a história de Davi. Quando Davi está para enfrentar Golias, o pessoal só tenta dissuadir, ele fala, não. Quando eu estava no pasto do meu pai, uma vez apareceu um leão. E eu matei o leão sozinho. Outra vez apareceu um urso. E eu matei o urso. Ele fala, em outras palavras, o mesmo Deus que me fez matar o leão, o mesmo Deus que me fez matar o urso, vai me fazer matar esse filisteu. O mesmo Deus te tirou de vários lugares, o mesmo Deus que fez várias coisas na sua vida, amado, é poderoso, porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até a volta. Segunda coisa que Moisés fala, fique quietos, cala a boca. A minha irmã, que é pastora lá, ela tem uma frase que eu peguei para a minha vida. Ela fala assim, se você não tem o que falar, fique quieto. Muitas vezes a gente não entende o poder da nossa boca. A Bíblia fala que Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. O que é imagem e semelhança, amada? Imagem está relacionada ao aspecto físico. A Bíblia fala que Deus tem olhos, que Deus tem boca. Semelhança é em relação a caráter, a poder. E Deus fez tudo pelo poder da palavra. Olha a criação, gente. Faça-se luz, faça divisão, faça número. Tudo que Deus fez foi pelo poder da palavra. A palavra tem um poder tremendo. Hoje a nossa geração não entende isso. Os antigos entendiam melhor. Eu sei que as pessoas mais antigas vão lembrar que antigamente você comprava um imóvel só pela palavra. Era feito um negócio. Você deu a palavra, acabou. E quando no mundo espiritual, por isso que a Bíblia fala, se o seu coração crer com a tua boca confessar, será salvo. Olha o poder da palavra. A boca fala que o coração está cheio. Poder da palavra. Tiago fala que aquele que controla a sua língua é um perfeito varão. Davi fala em Salmos, coloquei trancas na minha boca para não pecar contra ti. Se você ler na Bíblia, a Bíblia vai falar muito do poder da boca. E a nossa boca é muito poderosa para abençoar e para amaldiçoar. Por isso que existe um ditado popular que fala que praga de mãe, pega ou não pega? Meu, mãe falou, já era. E por isso que às vezes entra numa geração que está desconectada com as outras. Porque é um poder na palavra. É igual aquele jovem que começa a namorar uma moça, aí leva para a mãe conhecer. A mãe olha para a menina, bate o olho, e a mãe tem um olhar de raio-x. Ela fala, filho, essa menina não é para você. Aí ele fala, não, mãe, é sim, essa moça é uma gata. Aí quando casa, vê que é uma gata, né? Porque o gato fica deitado o dia todo e não faz nada, só miau. Aí fala, me lasquei. Por quê? Porque não ouviu a mãe, que é uma autoridade na vida dela, não ouviu o pai. E muitas vezes na nossa vida a gente acaba fazendo coisas ou tomando atitudes e falando na nossa boca coisas contrárias àquilo que nós oramos. Eu já tive caso aqui, só acontece em São Paulo, da pessoa chegar no final de um culto de domingo, pastor, ora por mim, por quê? Porque amanhã eu vou lá para o emprego e vou para uma entrevista e eu creio que Deus pode me dar esse emprego. Aí eu oro, Senhor de fé, Senhor abençoa, abre as portas, faça um milagre, tal, tal. Quando chega, eu vejo ele no outro dia, e amado, como foi? Ah, pastor, acho que não é para mim não, tinha muita gente na entrevista. Adiantou orar, ele com a própria boca declarou que não. Às vezes tem umas irmãs, quando eu faço culto, né,
de solteiro, ou irmão também. O irmão está com 40 anos lá, encalhado. Aí, ô irmão, ora aí, tem umas irmãs na igreja abençoadas. Não, eu estou sossegado. Só Deus. Está sossegado nada, está no desespero. Mas na boca ele fala que não. Ele declara algo. Eu brinco, né, que eu falo assim que a nossa vida são as fases, né? Quando a gente está com 18, 20 anos, 17, está bonitão, tudo inteiro, tudo... A gente tem um versículo na Bíblia. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A gente está escolhendo. Amado, quando vai batendo nos 30 anos, todo mundo vai casando e você vai ficando para titio, para titia, você já muda o versículo, você fica assim, eis que estou na porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Amado, quando está nos 40, 45, 50, já mudou o versículo. Dos que vierem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Mas muitas vezes nas nossas vidas, nós vamos falando e declarando maldição sobre as nossas vidas. É interessante que Provérbios 23, 7 diz assim, como imagina na sua alma, assim será. Só mais um exemplo, depois eu já vou, né, senão eu vou contar um pouco do testemunho. É como se fosse assim, nós temos uma cultura, e em nome de Jesus, eu estou vendo aqui com o pastor, a coisa do Brasil, tem que mudar isso. O que acontece? Vocês já perceberam que em Olimpíadas o brasileiro vai ganhando tudo, mas quando chega na Olimpíada, perde. E o americano sempre ganha, porque o americano tem uma estima maravilhosa. Eu lembro que eu era jovem, o meu amigo tinha uma prima que morava nos Estados Unidos desde a infância. E ele pediu para eu ir com ela e buscar. E a gente foi buscar, foi dar uma passada em São Paulo. E quando eu conheci ela, eu falei para o meu amigo, não falava inglês, ele apresentou e falou, fala que ela é muito bonita. E aí quando falou que ela é bonita, sabe o que ela falou? Raquel, vou apanhar em casa, hein? Se amanhã eu tiver com o olho roxo, a Raquel brava. Aí, sabe o que ela falou assim? Realmente eu sou muito bonita. Eu falei, que mulher metida, que mala, que chata. Mas aí, depois que eu virei pastor, eu percebi algumas coisas. Vamos supor que vai ter o casamento de alguém que você ama muito, qualquer mulher. E você foi convidada para ser madrinha do casamento. Qual a primeira coisa que qualquer mulher faz? Já chega para o marido e fala o quê? Prepara o bolso. Aí o que ela faz? Vai comprar um vestido, aí o sapato tem que combinar com o vestido, o cinto tem que combinar com o negócio, o brinco tem que combinar, tudo tem que combinar. No dia, o que ela faz? Vai para o salão de beleza, faz chapinha, escova, maquiagem, dá um trato geral. Aí, ela chega no casamento toda bonita. Aí alguém chega e fala para você, uau, como você está bonita. O que geralmente toda mulher responde? Tô nada, esse sapato eu não gostei, ficou feio. Ela não consegue ouvir o elogio, parece que o elogio incomoda. Ela começa a apontar falhas. Aí imagina que aí chegou, 9 pessoas elogiou que ela está bonita. E aí, a gente sempre tem uma tia doida, que ela fala, mulher, você está gorda, hein? Sabe o que essa mulher faz provavelmente? Ela pega esse vestido, fala, nunca mais usa essa porcaria. Ela joga fora as 9 palavras positivas e fica com a negativa. Quando a gente deveria ficar com as 9 positivas e jogar fora a negativa. Então, amado, eu tenho que tomar posse, eu sou bonito, eu sou inteligente, Deus tem algo na minha vida, eu tenho que declarar com a minha boca que eu vou conseguir, que eu vou vencer. Se eu for numa entrevista de emprego, tiver muita gente que fala, queridos, vocês vão ter que procurar outro emprego, porque esse é meu em nome de Jesus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que Moisés fala, fique quieto, ele declara, verás o grande livramento que Deus fará por vocês. Que coisa linda, né? Moisés não sabia o que Deus ia fazer. Mas ele sabia que Deus ia fazer.
Eu não preciso saber de que forma, como, quando, onde. A única coisa que eu preciso saber, Deus vai fazer em nome de Jesus. E a última coisa, Deus fala: Moisés, por que esse povo clama por mim? É interessante isso, porque parece que Deus está sendo duro. Mas, muitas vezes, nós estamos orando por coisas de Deus, que Deus nos deu o poder, a autoridade para nós tomarmos atitude. O reino de Deus, Jesus fala que é tomado à força. E tem muitas vezes que a gente quer só na oração. E a gente ora por coisas que Deus já deu ordens claras. E nós tomamos posse daquilo que Deus tem na nossa vida. Vou dar um exemplo. É como se eu pegasse esse livro aqui, do Natal, e falasse para vocês: quem quer esse livro? Opa! Ó, Raquel, vai vender bem, hein? Todo mundo que levantou a mão vai ter que comprar. Mas brincando. E eu falo assim: é de vocês. E eu continuo pregando. E a gente continua falando: Deus, me dá algo. Deixa eu dar um exemplo. É como se fosse... quem já almoçou em casa de alguém, ou jantou, que você não tem muita intimidade? Aí a pessoa faz aquela comida deliciosa. E aí você fica pensando, aí a esposa já te cutuca e fala: seja educado. Não me faz passar vergonha. Aí você só come um pedacinho, você fica pensando: meu Deus, se eu estivesse na minha casa, eu ia me acabar. Mas você não tem intimidade, você fica com medo. Agora já percebeu quando a gente vai para a casa da mãe e do pai? A gente abre a panela, enche, repete, porque nós temos liberdade. E Deus é nosso Pai. Então, muitas vezes, a gente fica pedindo para Deus algo que Ele já nos deu. Quando o pai tem um carro, você não fica: pai, será que o senhor pode emprestar meu carro, o seu carro? Como a gente fala para o pai: pai, dá a chave. Porque eu sei que tudo que é dele é meu. E muitas vezes a gente não toma essas atitudes. Igual quando eu peguei aqui, eu falei assim: quem quer o livro? Quem quer o livro? É de vocês. E muitas vezes a gente não... Amém. Ó, esse já quer o autógrafo também. Ó, esse já quer a bênção completa. Olha que loucura. Quando eu falei: quem quer o livro, todo mundo levantou. Mas eu já dei uma ordem no mundo espiritual. Eu falei: o quê? É de vocês. O que precisava somente? Tomar posse. Levantar e pegar. E muitas vezes a gente fica pedindo coisas para Deus, e Deus fala: mas eu já te dei. Mas a gente não faz. Ensinamento, pastor, está me ensinando algo sobre o dízimo poderoso. Mas tem gente que recebe o salário, sabe que é a primeira coisa que faz? Amaldiçoa. Essa merreca não vai dar para nada. Ele já profetizou. Segundo, não toma atitude de ser dizimista. Uma das coisas que eu tenho, um dos livros que eu vou escrever no futuro, eu já tenho bastante coisa escrita, sobre a questão do dízimo. Às vezes a gente pensa que dízimo somente é material, dízimo é espiritual. Eu falo, quais as duas coisas que todo cristão faz na igreja todo mês, que nós ensinamos na igreja, que nós devemos participar na igreja? Ceia e dízimo, concordam? Quando a gente vem aqui no apelo Aceita Jesus, quase todos os pastores falam que a gente tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quando eu tomo a ceia, eu declaro que Jesus é o meu Salvador. Mas quando eu dizimo, eu declaro que Ele é o meu Senhor. Por isso que Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores. Ele está falando de dinheiro. Então, o dízimo declara no mundo espiritual que quem é o Senhor da minha vida é Jesus. E quando eu sei, eu declaro no mundo espiritual que Ele é meu Salvador. Por isso que todo mês a gente faz isso, renovando essa aliança. Mas tem irmão que, não posso perder uma ceia, mas o dízimo pode. Jesus, para ser Senhor, tem que ser Salvador. E para ser Salvador, tem que ser Senhor. Tem irmão que fala assim, né? Pastor, isso é só em São Paulo, aqui no Paraná não acontece. Ora por minha família. Ora por meu casamento.
Mas o casamento, Deus estabeleceu o padrão de Deus. Para casamento é bom orar? Claro que é, amados, mas se você não estabeleceu o padrão de Deus no seu casamento, na sua família, não adianta orar. Eu brinco, né? E a minha esposa está... Tampa o olho, amor. O ouvido. Tampa o ouvido, eu estou até tanto medo. Desde Adão e Eva, a mulher quer dominar o marido. Isso é da natureza da mulher. Toda mulher quer dominar o marido. Toda. E cabe ao marido colocar os limites. Quem é casado, a mulher pode estar brava comigo, mas você sabe. Toda mulher sabe qual é o limite do marido. Ela sabe até onde pode ir com o marido. Só se o marido for um banana, ela monta em cima. E aí, não tem padrão. Filho, tem padrão. Não, essa geração, às vezes chega o pai lá, cadê teu filho? O menino de 7 anos. Não quis vir para o culto. 7 anos pode decidir se quer ir para a igreja ou não? Aí quando está com 16 não quer saber de Deus, vai orar para Deus. Não, mas quando tinha 7 era um momento de ensine o seu caminho, no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie. Então muitas vezes nós como igreja, nós estamos pedindo coisas para Deus que cabe a nós fazer. E muitas vezes a gente coloca culpa no diabo, que o diabo não tem nada a ver, coitado. Foi o diabo, foi o cão. Coitado do cão, foi você. Porque a gente não age de acordo com princípios de Deus. E quem quebra princípios de Deus vai ser quebrado por ele. Então, quando Deus fala, diga o povo que mais, Moisés falou, Moisés, não adianta mais orar. Eu já dei uma ordem, vai em frente. Vai naquilo que eu te dei, vai naquela direção que eu te coloquei, vai naqueles sonhos que eu te mandei. Não conheço a história desse ministério, mas eu sei que quando o pastor teve o sonho de abrir esse ministério, falaram que ele era louco, falaram que ele era sonhador, um monte de obstáculo. Se parasse, não chegaria aqui. Mas uma coisa que a gente tem que ter, se Deus me deu uma direção, eu vou até o final, porque Deus vai me honrar em nome de Jesus. E Deus fala, marche, porque esses egípcios você nunca mais verá. Quando eu falo com ousadia, amados, de Deus, eu lembro que eu era gerente de uma empresa, eu era pastor da igreja, e as duas estavam crescendo muito, tanto a empresa como a igreja. Eu comecei a orar a Deus, pedir para Deus me dar uma direção, porque um estava conflitando com o outro. E eu pedi para sair da empresa, para ser desligado. Eu fui desligado no dia 30 de novembro. Todo feliz. Agora eu estou fazendo a vontade de Deus, a igreja vai bombar. Com eu trabalhando, e aquela coisa que Deus vai matando eu, né? Porque eu pensava assim, comigo trabalhando, já está crescendo, imagina o tempo integral. Só que aconteceu uma coisa, olha que coisa da vontade de Deus. 1 mês e meio antes, 2, eu tenho um amigo, que é meu amigo até hoje, é amigo, amado, querido. Ele me liga um dia cedo e fala, Darção, vamos lá em Jandira. Jandira é bem longe de onde eu sou, em Guarulhos. Eu falei, fazer o quê, amado? Ele falou, meu rapaz, eu descobri que tem uma profeta em Jandira, a mulher é fera, fala tudo. Eu falei, não, Edson, não estou sossegado. Ele falou, não, vamos lá comigo. Eu falei, não, Edson, não estou. Vamos lá, eu pago o almoço. Eu falei, se pagar o almoço, eu vou. E eu fui com ele lá em Jandira. Uma mulher simples, mulher de Deus, a gente chegou para orar, foi muito legal. Que ela começou a orar por ele e não falou nada. Ela começou a orar por mim e falou, você é um homem de Deus e Deus vai te usar muito. Mas antes, Deus vai te levar para um lugar longe de tudo e de todos, onde vai falar com você como nunca falou. Eu saí de lá e falei, e aí, bobão, só falou comigo e ainda vou ganhar o almoço. Eu lembro que na minha mente eu falei, um lugar longe de tudo e de todos, onde Deus vai falar comigo como nunca falou. Eu imaginei o quê? Que Deus ia me levar para viajar, para uma missão, para algum lugar, onde eu ia ficar afastado para algo. Dia 30 me desligo da empresa, no dia 1º eu estou lá, vou subir no telhado para ver como está, que estava tendo os vazamentos, ia começar a época de chuva na igreja. Escorreguei e caí do telhado da igreja. 8,5 metros de queda. Caí sentado. Quebrei a bacia e como eu caí sentado,
a minha vértebra fez um efeito sanfona. E a minha L2, a minha vértebra L2, esmigalhou. E eu fiquei paralítico daqui para baixo. Fui para o hospital, né, primeiro para o hospital do SECAP, fiquei quase um mês lá, porque os médicos tinham certeza que, pela minha altura, algum órgão tinha descolado, então era perigoso ter hemorragia interna e eu entrar em óbito. Primeiro milagre, fizeram e nenhum órgão se descolou. Depois disso, eles me mandaram para a Santa Casa de São Paulo, porque eles não tinham porte. Porque como eu estava sem uma vértebra, eles tinham medo de qualquer movimento brusco me deixar tetraplégico, eu já estava paralítico. Então eu tinha que fazer uma cirurgia de contenção para que eu não ficasse tetraplégico. Essa cirurgia consistia em quê? Pôr uma prótese e ligar a minha vértebra L1 a L3 e deixar essa L2 sem utilizar. Fiquei meses lá internado, demorou, a família lutando, porque essa prótese não tinha no Brasil, tinha que vir dos Estados Unidos. Foi um processo terrível do hospital. Mas olha que coisa louca, eu fiquei na Santa Casa internado. Era um quarto minúsculo, que é um hospital público. Eu lembro que tinha 6 pacientes, uma cama encostada na outra. E eu só tinha 15 minutos de visita diária. Não tinha televisão, naquela época não tinha celular. E eu fiquei no lugar, longe de tudo e de todos. E a única coisa que eu fazia naquele hospital era orar e ler a Bíblia. E lá é um hospital escola, então tinha médicos residentes. Então, 2 vezes por semana, vinham os alunos no estágio. E era interessante que o aluno pegava o meu prontuário, lia e tinha que falar para o professor. Ele falava, paciente Darcio José caiu de uma altura de 8,5 metros. Qual o diagnóstico? Quebrou a L2 e ficou paralítico. Qual o tratamento? Vamos fazer uma cirurgia de contenção. E qual a evolução? Está paralítico. Todo dia eu ouvia que eu ia ficar paralítico. E no meu coração eu falava, Deus, se o Senhor me fizer voltar a andar, eu vou pregar a tua palavra onde eu estiver. Todo dia ouvindo isso. E lá eu orava. Lá Deus me ensinou a ser humilde, porque até para limpar minhas fezes, eu ficava deitado, eu não conseguia. E como eu sou muito alto, eles tinham que fazer uma movimentação em bloco, né? Tinha que vir 4 enfermeiras para me virar de uma vez, porque se virasse um pouco torto, era perigoso partir o resto da minha coluna. E aí imagina, um homem, que era um pastor, um gerente da empresa, vindo 4 moças de 20, 21 anos, que eles colocavam sempre as mais novas para fazer isso, para limpar as minhas fezes. Deus foi me ensinando a ser humilde. Para comer, eu não conseguia comer, porque eu ficava deitado. Então, eu tinha que esperar as enfermeiras virem dar comida para mim. Como era hospital público, tinha poucas enfermeiras. Então, elas tinham que servir todo mundo. Quando acabasse de servir todo mundo, elas vinham me dar comida. Comida de hospital é ruim. Comida de hospital público é péssima. Imagina ela gelada. Durante meses, nessa rotina. Eu lembro que eu comecei a ficar tão crente, amados, lá que eu pregava para todo mundo. Eu pregava para enfermeiro, eu pregava para médico, eu pregava para pacientes. Eu tive experiências assim tremendas com Deus. Uma das mais marcantes foi depois dessa minha cirurgia, só para vocês terem ideia do nível de cirurgia minha. Demorou muito, porque para mim precisava de 2 equipes. Precisava da equipe cardiovascular, que eles fizeram aqui, eles me cortaram. Eu tenho cicatriz aqui, me cortaram do avesso, cardiovascular. Tiraram todos os meus órgãos para fora. Aí vem a equipe de neurocirurgião, colocar a prótese na minha vértebra. E depois vem a equipe de cardiovascular e colocava tudo de novo. Eu lembro que antes de ser anestesiado, quando eu entrei no centro cirúrgico, tinha 24 pessoas envolvidas na minha cirurgia. A minha cirurgia durou 12 horas. Eu lembro que eu apaguei na quarta-feira, às 7 da manhã. Eu fui acordar na quinta-feira, 7 da noite. 36 horas desacordado. E quando eu acordei na UTI, pós-cirurgias de grande porte. Eu lembro que eu acordei, tinham acabado de me desentubar, garganta arranhando.
E aí eu olhei para os lados, assim, só tinha 2 leitos, mas estava todo mundo dormindo. Aí eu vi que tinha uma enfermeira perto de mim. E aí eu lembro que eu pedi água, água. Ela veio e me deu água. Quando ela me dá água, ela espera um pouquinho e fala: senhor, o que aconteceu com o senhor? O senhor está todo arrebentado assim. Eu falei assim: eu caí de uma altura. E não sei quem fez a cirurgia, a sua cabeça, quando você está dando anestesia, está estourando, né? Todo quebrado. E eu falei: caí de uma altura. Eu não sei como você chama aqui no Paraná, lá a gente chama de pipa. É pipa também? É pipa, né, também? A gente chama pipa. Aí essa mulher abençoada olha para mim e fala: estava empinando pipa, né? Aí sabe quando você percebe que é aquela pessoa que está querendo conversar? Eu lembro que eu pensei assim, falei: Deus, me livra, passa de mim esse cálice. Aí eu pensei assim: como você se livra de uma pessoa, você é religioso? Falei assim: não, minha filha, eu sou um homem de Deus, eu sou um pastor e caí do teto da igreja. Mas bem religioso, meu irmão, para ela ficar com medo. Quando eu falei que era pastor, essa mulher arregala o olho e fala: meu Deus, Deus te enviou aqui nessa noite. Você sei que não é com vocês. Aí eu lembro que eu dei uma pensada e pensei assim: Deus, eu falei que eu ia pregar, mas não hoje, pai. Aí Deus falou assim: você acha que você está aqui por acaso? Eu comecei a conversar com essa moça. O que acontece? Olha que coisa louca. Ela era desviada do Evangelho. E naquele dia ela descobriu que o marido tinha traído ela, que tinha uma amante faz algum tempo. E ela tinha, como enfermeira, pegou um remédio para se matar. E ela disse que claramente, quando ela ia tomar, ela ouviu uma voz falando: filha, eu te amo. Aí ela falou: Deus, se o Senhor me ama, eu vou para aquela UTI de pessoas moribundas. E naquele meio vai ter que ter um pastor que vai pregar a palavra para mim. Eu passei a noite toda pregando o evangelho para essa mulher. Ela voltou para a igreja, perdoou o marido, restaurou o casamento. Eu tinha um contato com ela por um tempo. Amado, quando você está dentro da vontade de Deus, até no UTI de hospital, Deus pode te usar para cumprir um propósito dele. Não existe por acaso na sua vida. Passou a cirurgia, eu orava toda noite: Deus, me cura, Senhor. Me cura, me cura, me cura. A igreja toda orando por mim, jejuando, igreja de amigos. Eu lembro que uma madrugada eu estava orando, eu senti o dedo do meu pé dando uma fisgada. Porque era horrível a minha vida, porque às vezes eu estava lá deitado e eu só ficava de barriga para cima. Aí passava os enfermeiros brincando: e aí, você está querendo fugir? Aí eu orava assim, é que a minha perna tinha caído da maca, eu não sabia. Aí ele jogava de volta. E aí, começou a formigar. E eu no outro dia todo feliz: doutor, eu senti o meu pé. Aí ele falou: não, Darcio, isso é psicológico. Doutor Veiga. E eu ficava à noite: não é psicológico, Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso. E eu lembro que eu comecei a conseguir controlar um dedo, comecei a controlar 2, e Deus foi restaurando, restaurando, restaurando. E glória a Deus, hoje eu ando para a glória de Jesus. Eu lembro que o ano passado eu estava aqui no Paraná também fazendo essa tour de pregações desse primeiro livro. Começou a me doer um pouco a coluna, né? Pregando muito, andando muito. Eu fui no hospital aqui, aí o médico pediu para tirar um raio-x da minha coluna. Aí quando eu voltei para o consultório, ele estava branco. Ele falou: rapaz, como você consegue andar? Porque ele viu o tamanho da próstata. Eu tenho foto no meu celular, se alguém tiver curiosidade, no final eu mostro. Se você pegar o raio-x da minha coluna, qualquer médico vai falar que é impossível andar. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Vamos colocar de pé? Sabe por quê, amados? Porque Deus tem um propósito na minha vida.
E quando você está no propósito de Deus, amado, você é imparável. Eu quero dizer na sua vida que quando eu falo que Deus cura paralítico, não é de uma forma teórica, porque eu sou um paralítico que anda. Eu tenho uma filha, que agora tem 14 anos, a Duda. Quando ela nasceu com uma doença rara genética, que chama síndrome da Creutzfeldt. Essa síndrome é muito rara. Os músculos dela não tinham elasticidade. Ela ficou um bom tempo na UTI. Sabe quando o elástico rompe e perde a elasticidade? E aí os médicos começaram a fazer exame. Eu fiz exame com todos os especialistas que eles falavam que ela não sobreviveria mais de 1 ano. Porque o coração é um músculo. O pulmão é um músculo. O nosso corpo é músculo. E o médico falou que ela não sobreviveria 1 ano. Amado, eu lembro quando eu vi essa notícia, eu estava chorando com ela. E quem é pai vai entender isso. Eu falei, Deus, se fosse para matar alguém, tu não me matou. Eu fiz um voto com o Senhor, Pai, que onde eu fosse, eu ia pregar que o Senhor é maravilhoso e me curou. Mas como eu vou poder falar essas coisas se a minha filha morrer? Então, Pai, eu vou continuar te servindo, mas eu sei que o Senhor é poderoso para curar minha filha. Eu falei isso chorando. Eu lembro quando acabou o choro, veio uma voz e falou, refaça os exames. Eu comecei a levar ela em todos os especialistas. E todos os exames deram negativo. Mas era uma moça que tem 14 anos. Totalmente perfeita, sem nenhuma sequela. E não é porque eu sou bom, porque eu sou um homem de fé, amados. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é maravilhoso, amados. Ele é um Deus que cura. É um Deus que transforma. É um Deus que liberta. É um Deus que restaura. Não é impossível para esse Deus. Ele está aqui nessa noite. E antes de encerrar, eu quero fazer um desafio. Se você tem algo na sua vida, algo que não esteja na sua mão, algo que você pense, isso somente Deus, somente um milagre, somente uma intervenção divina. Ano passado eu estava pregando numa igreja, veio um pai com uma menininha. Pô, pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei, não lembro, filho. Eu prego em muitos lugares. Ele falou, não, pastor, o senhor não lembra se eu veio nessa igreja anos atrás? Eu falei, lembro. Foi então, você não lembra no final do culto? Aí eu lembrei da história. Quando acabou o culto, eu tinha dado esse meu testemunho. Foi uma pregação só do testemunho. Esse pai falou para mim. Eu lembro disso, acabou o culto, veio ele e a esposa chorando. Eles falaram, pastor, nós vamos quebrados para esse culto. Às vezes não queria vir, mas o senhor vendo, nós entendemos. Eu falei, o que foi, filho? Eu e minha esposa somos casados há anos. E o nosso sonho sempre foi ter um filho. E nós nunca conseguimos. E nós tomamos coragem e fomos procurar ajuda médica. Eu preguei no domingo. Eles falaram, mas na sexta-feira, pastor, saiu os resultados e nós fomos no médico. E o médico falou para minha esposa que ela tinha um problema no útero dela. E ela era estéril, que ela nunca ia poder ter um filho. Mas ouvindo o seu testemunho, como os médicos falaram que você nunca ia voltar a andar e você voltou a andar, como os médicos falaram que a sua filha não ia viver e ela viveu, nós cremos que esse mesmo Deus pode mudar a nossa situação. Eu só peguei ele e orei com a esposa, fui embora, fiquei alguns anos sem voltar naquela igreja. E quando eu voltei no ano passado, ele estava com uma linda menininha e falou, pastor, tempos depois que o senhor foi embora, a minha esposa engravidou. E aqui é a nossa filha, um milagre.
Eu entendi muito bem porque Jesus muitas vezes falava: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Porque não foi a minha fé que fez o milagre, mas eles ouvindo a pregação da palavra, se encheram de fé e creram que o mesmo Deus era poderoso para fazer na vida deles. Eu quero dizer que esse Deus que tem feito na minha vida, que tem feito, eu tenho certeza, milagres e maravilhas nesse lugar, vai fazer milagre na sua vida em nome de Jesus. Então, enquanto o louvor é ministrado, amado, se você tem alguma causa na sua vida que você fala: isso é só uma intervenção divina, é só um milagre, eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar por você. Eu quero declarar que o mesmo Deus que operou na minha vida, se você está aí também, não vem aqui na frente, amado, colocar o teu coração em Deus. A tua boca é poderosa. Começa a declarar milagre, cura, poder, transformação, graça. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas. Há uma presença muito grande, há uma presença muito forte do Espírito de Deus nessa noite. Olá, betubidai, lá betubidai, lá betubidai. Olá, betubinai, lá betubinai, lá betubinai, lá betubinai. Vai passando, Espírito Santo. Ó, sopra, vai sentindo o toque, vai sentindo o abraço de Deus. Declara para o Senhor: eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa. Da mesma forma que o Senhor fez com esse pastor, faça na minha vida. Faça o teu milagre, faça o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça. Aleluia. Olá, lá, 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 lá. Olá, betubidá, betubidá. Vai soprando, Pai, vai enchendo, Pai, vai derramando, Pai. Derrama a tua graça, derrama a tua glória, Pai. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que precisam, que necessitam de um toque teu, que necessitam de um milagre, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai. Venha com milagre, venha com poder, venha com glória, venha com majestade, Pai. Manifesta a tua glória nesse lugar. Me seguirá, Senhor. Me renda a ti, te dou meu ser, te entrego tudo a ti. Sopra. Derrama, Pai. Eu declaro, Pai. Oh, lá, 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 lá. Oh, lá, betubidá, betubidá. Seja liberado em nome de Jesus. Em o nome de Jesus eu quero declarar poder, milagre, maravilha no meio do teu povo. Sopra a tua glória, Pai.